Estamos de volta com o Vale Urgente, como eu já havia informado, antes de sair para o intervalo comercial. Hoje, quinta-feira, é dia de sabatina com os candidatos a prefeito da cidade de Taubaté. E hoje, aqui no estúdio, o candidato Ortiz Júnior, do PSDB. E é com ele que nós vamos conversar agora. Muito boa tarde, candidato. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Como o senhor já sabe, são 10 minutos para cada candidato, acordado e decidido pela Justiça Eleitoral. Então, o senhor tem 10 minutos para responder as nossas perguntas. Perfeito. Vamos começar com a questão do lixo na cidade de Taubaté. Uma cidade praticamente abandonada, a população reclama e bastante. Já houve um problema com relação à coleta de lixo no ano passado, este ano também a situação não foi diferente. Se o senhor for eleito, como pretende resolver essa questão? Olha, Tony, em primeiro lugar, a partir de 2014 existe uma lei chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos que estabelece que todo prefeito tem que reciclar ou reutilizar 80% do lixo produzido. Então significa dizer que não dá mais para enterrar pura e simplesmente o lixo. Então implantar um serviço de coleta seletiva e um serviço de triagem desse lixo todo coletado para que a gente possa reutilizar e reciclar. Além disso, tirar os entulhos das ruas. Nós temos as ruas de Taubaté, as calçadas, os terrenos mal cuidados, sujos, com mato, com muito entulho. A gente tem que implantar uma usina de reciclagem de entulho. A gente tem que pegar o nosso entulho, gerado na construção civil na cidade, levar para uma usina e transformar isso em matéria-prima para utilizar na construção civil. Hoje a questão do trânsito na cidade de Taubaté é uma cidade com mais de 350 anos e não houve evolução no que diz respeito às vias na região central. São ruas estreitas que não evoluiu. E uma cidade em ascendência, com um shopping novo se instalando na cidade. Como é que o senhor resolve essa questão da ampliação das ruas e dar uma condição melhor para os motoristas? Tony, o centro de Taubaté é um centro realmente muito estreito. A gente tem condição de fazer no entorno do centro da cidade um anel viário, interligando algumas vias, alargando outras vias, reformando o asfalto, sinalizando melhor com placa, com pintura vertical, sinalização horizontal. A gente tem condição de introduzir um sistema viário mais organizado nas perimetrais. Então, a gente tem, por exemplo, duas marginais da Dutra, que hoje são muito estreitas. A gente tem que ampliar essas marginais, melhorar entradas e saídas, melhorar as passagens sobre a Dutra, os viadutos ali da Cidade Jardim, do São Pedro, viaduto Belém. Nós vamos duplicar, alargar as vias, melhorar as rotatórias, colocar sinalização semafórica, semáforos inteligentes, onda verde, modernizar o trânsito da cidade. Uma cidade com mais de 1000 lombadas. Se eleito, o senhor pretende acabar com as lombadas? Olha, a solução que São José adotou foi a lombada eletrônica, em que o cidadão ele tem uma via congestionada, uma via em que ele deve reduzir a velocidade para preservar também o direito do pedestre de ter uma via segura. E aqui a lombada eletrônica permite que a redução da velocidade não seja um transtorno também ao motorista e ao veículo. A gente tem condição de introduzir nas vias principais um sistema de controle de velocidade eletrônico sem que esse impacto ao usuário do trânsito, principalmente ao condutor de veículo, seja incômodo. A saúde é um problema em todos os municípios brasileiros. Taubaté não é diferente. A questão da fila de espera, a questão da marcação de consulta, como é que se resolve esse problema e quanto tempo todas essas propostas o senhor consegue acertar a casa se for eleito? Tony, a saúde ao lado da segurança são os dois principais problemas. A gente tem um problema seríssimo de pronto-socorro, que agora com a integração do Hospital Regional e do Hospital Escola, em que o Estado investe 50 milhões de reais, 20 milhões no Escola e 30 milhões no Regional, a gente consegue levar o nosso pronto-socorro para dentro do Hospital Escola e a gente vai ter a retaguarda hospitalar. De outro lado, levar para os bairros atenção preventiva, saúde de qualidade, ali onde a pessoa está morando, para que ela não tenha de vir ao pronto-socorro. Quer dizer, resolver os problemas lá onde ele mora. Como? 4 unidades de pronto atendimento, UPAs, 24 horas. Colocar 4 superpamos com atendimento com especialistas lá onde as pessoas moram. Melhorar o programa de saúde da família, levar de 14 para 37 equipes do programa de saúde da família. Melhorar o atendimento do Qualist, que é a internação em casa. Quer dizer, evitar que a doença apareça. Falar em saúde é também falar em evitar que a doença apareça. Claro que é resolver um problema de emergência, um problema de urgência, um problema de doença, mas também evitar que a doença apareça. E olha, a gente de imediato vai começar com o mutirão de saúde. De imediato a gente vai começar a prestar serviços públicos de forma emergencial. Saúde, segurança, asfalto, infraestrutura.
mas a gente vai ter que, junto da implementação dessas políticas públicas, reorganizar a prefeitura. E isso vai levar um tempo, certamente. Quanto tempo, mais ou menos? A gente acredita que com 6 meses a gente reorganize e planeje todas as políticas públicas que a gente pretende implantar. Mas de imediato a gente vai continuar fazendo mutirões de saúde, implantando o ensino de tempo integral nas escolas, ampliando os serviços principais da população. Violência ou a segurança é um problema crônico também, outro problema bastante polêmico, que a maioria, né, dos candidatos e outras cidades também, de uma forma geral, eles pregam a resolução do problema da segurança para os municípios. É realmente impossível, né? E os dois estão sempre correndo junto, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e também o município no tocante ao social. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão para dar uma resposta rápida para a população? Tony, você colocou bem. Em primeiro lugar, atividade delegada, trazer mais policiais para a rua, pagos pela prefeitura no horário de folga. Em segundo lugar, o Centro de Operações Integradas, o COI, para monitorar. Eu vi que no bloco anterior você estava mostrando algumas imagens com câmeras. A prefeitura tem condição de ter 100 câmeras em pontos estratégicos da cidade para monitorar, diminuir a impunidade. Mas muito mais do que isso, prevenção primária. Prevenção primária é escola de qualidade, em tempo integral, é levar para os bairros cultura, lazer e entretenimento nos espaços públicos, quadras esportivas, parques e, fundamentalmente, ações afirmativas. O poder público ele tem que dar o exemplo com ações afirmativas. Quando ele limpa uma praça, quando ele recolhe o lixo, quando ele faz um bom asfalto, uma boa iluminação pública, quando ele oferece um bom ponto de ônibus iluminado e seguro, quando ele oferece uma cidade arborizada, bonita, do ponto de vista paisagístico, urbanístico, ele está fazendo ações afirmativas e evitando, sem dúvida nenhuma, que o traficante ocupe o espaço que deve ser ocupado pelo poder público. A questão da cidade ser cercada por presídios reflete negativamente e dificulta a resolução do problema da segurança? É isso que a gente pergunta aqui para todos os candidatos que por aqui passam, não só na questão de Taubaté, mas também em São José dos Campos, se há um reflexo negativo. Olha, a violência aumentou muito nos últimos anos. A gente tem uma violência que cresceu e ela é diretamente proporcional à diminuição dos programas sociais da prefeitura, ao esvaziamento dos programas sociais. Claro que você tem um problema que são os estabelecimentos prisionais no entorno de Taubaté, mas esse nunca foi um motivo para a violência na cidade de Taubaté ser um problema que tivesse que gerar preocupação à população. A violência sempre foi baixa na cidade. A gente teve nos últimos anos um aumento que deve muito, sem dúvida, à falta de ensino em tempo integral, prevenção primária. O governador do estado esteve 1 mês e meio em Taubaté, entregando 200 homens para o policiamento do Vale do Paraíba. E esses 200 homens vão ocupar o espaço, os vazios no efetivo. E o governador, nessa ocasião, disse uma coisa muito importante. As prefeituras têm de fazer a parte que lhes cabe. Ou seja, prevenção primária, cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar do asfalto, do trânsito, do transporte, da infraestrutura. Isso realmente é o que é importante e é a parte que a prefeitura tem que fazer. Candidato Ortiz Júnior, o transporte coletivo da cidade de Taubaté já há décadas não muda, sempre a mesma empresa. Então há muitas reclamações com relação a isso, a cidade, volta a dizer, em ascendência, então há necessidade de ampliar essas linhas ou trocar a empresa, abrir novas licitações. Nessa questão, o que o senhor tem de importante para dizer para a população, caso seja eleito? Tony, fundamental é a prefeitura retomar para si, a prefeitura como gestora do transporte, a organização do sistema. Definir a prefeitura linhas, itinerários, horários em que os veículos, tanto do transporte complementar quanto da empresa prestadora de serviço, vão passar em cada ponto. Isso é fundamental. E fiscalizar e punir no caso de descumprimento. A gente tem situações como a do Marlene Miranda, Parque Europeus, Cidade de Deus, Chácara Ingrid, Santa Teresa, em que o ônibus demora muito a passar e às vezes nem entra no bairro. Então esse é um problema que a prefeitura tem que assumir, a prefeitura tem que coordenar o sistema, organizar e ela definir. Não adianta ter 2, 3, 5, 10 empresas se a prefeitura não fiscaliza. Os operadores do sistema têm que fazer aquilo que a prefeitura determina e fiscaliza. Aí sim a gente vai ter uma oferta de serviço de transporte muito melhor, a partir do momento que a prefeitura retome para si a organização do sistema. Ganhar a eleição é realmente bastante complicado. Na eleição passada, o senhor, candidato a prefeito, liderava e depois começou
a perder pontos e depois o seu oponente acabou levando. Hoje nós estamos na mesma situação, né? O senhor está liderando, como é que o senhor pretende lidar com essa situação para que esse episódio não se repita? Olha, Tony, ganhar e perder a eleição fazem parte realmente da disputa, né? Se ganha ou se perde. O importante é perder com os mesmos valores, com os mesmos princípios. É não perder isso, não perder as propostas, os valores, os princípios. E o que a gente vem fazendo é discutir com a população os problemas da cidade, olhando no olho, conversando de fato pessoalmente, e foi isso que eu trouxe novamente para essa eleição, né? O contato direto com o eleitor. E esse contato direto com o eleitor é que tem nos dado uma vantagem eleitoral. E a gente pretende continuar fazendo isso nas próximas 3 semanas até o final. Gostaria de fazer mais perguntas aqui para o candidato Ortiz Júnior, mas o nosso tempo não permite e aqui a gente respeita a lei. Muito obrigado, parabéns, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa sorte. Obrigado. Conversamos aqui com o candidato Ortiz Júnior, candidato a prefeito da cidade de Taubaté. E amanhã, o próximo, Isaac do Carmo, terça-feira, Isaac do Carmo, do PT, estará aqui no programa Vale Urgente, também para as nossas perguntas, se você está convidado a acompanhar o programa. Dá um tempinho que eu volto daqui a pouco, depois do intervalo.